Fala galera, tudo bem? Esse é o momento de a gente brilhar na questão 34 da prova da UERJ 2020.1, né? Primeiro exame de qualificação. Diz assim: a figura a seguir representa a trajetória curva do ponto P sobre a superfície lateral de um cone circular reto, cujo raio da base mede 10 centímetros e cuja geratriz mede 60 centímetros. Aí já vamos dar aquela marcada na informação, né? O raio da base mede 10 centímetros e a geratriz mede 60 centímetros. Show de bola? Beleza, continua o texto. O ponto P inicia sua trajetória no ponto A, que pertence à circunferência da base, e dá uma volta completa em torno do cone até retornar ao ponto P. Repara, galera, o ponto A, ele não vai pela base não, ó. Ele não vai pela base. O ponto A, ele sobe, ele vai por cima. Então ele sai da base, mas ele dá uma volta pela lateral do cone e não pela base do cone. Com a planificação lateral do cone, aí essa informação é gigante, né? Porque a questão está te dando a dica do que você tem que fazer. A questão está falando para você fazer a planificação da superfície lateral. Com a planificação da superfície lateral do cone, é possível calcular o menor comprimento da trajetória percorrida pelo ponto P, que corresponde em centímetros a quanto. Então a questão quer saber o menor comprimento percorrido pelo ponto P, o caminho mais curto, e ela diz que para você fazer isso, você consegue fazer com a planificação da superfície lateral. Então, adivinha o que a gente vai fazer agora na questão? A gente vai fazer a planificação do cone. E aí, vamos lá, galera. Agora a gente vai ter um monte de informações técnicas aqui, que se você é um aluno que estudou bastante cone, você já tem essas informações. A gente só vai usar. Se você é um aluno que está começando a estudar cone agora, ou nunca estudou cone, são informações que você vai receber que você pode guardar para usar em outras questões. Então, vamos lá. Primeira informação. A superfície lateral de um cone, ela é um setor circular. Setor circular que a gente conhece como parte de um círculo, né? Uma fatia de pizza. O setor circular é a planificação de um cone. Tudo bem, galera? Aqui a gente tem um setor circular. Show de bola? Essa é a planificação do cone. Aí, para que a gente consiga transpor os elementos, o que é transpor os elementos? É trazer os elementos que estão no cone rosa, que está aparecendo aí, que é o desenho da questão, para a planificação que eu fiz, que é a superfície lateral, né? Que é o setor circular. Quais são os elementos que eu vou marcar no cone para ajudar essa transposição? Eu vou marcar o vértice do cone, e aí não é surpresa para ninguém que o vértice do cone vai ser o centro do setor circular. Isso é mais do que visual. Eu vou marcar o ponto A está à direita, então vou marcar o ponto A à direita aqui também, beleza? Lá no cone, eu vou marcar do outro lado aqui um ponto B, para que eu possa usar de referência. E eu vou fazer aqui ó, a geratriz VB. Eu tenho de um lado a geratriz VB, eu tenho do outro a geratriz VA. A geratriz VA, todo mundo está vendo. Ó. A geratriz VA está aqui. Ó. Essa é a geratriz VA. Agora, e essa geratriz VB? Onde é que ela está? Aí um erro, que eu vou fazer errado, hein? Um erro muito comum é o aluno chegar aqui e marcar que aqui é o ponto B. Que o ponto oposto na planificação vai ser o ponto B, que é o oposto no cone. Onde é que está o erro? O erro, tá, galera, está no recorte do cone que você fez. Por quê? Quando você recorta o cone aqui no segmento VA, você fez um corte aqui com a tesoura, tudo bem? Você vai abrir o cone, ele vai virar a planificação. Agora pensa no trajeto contrário. A planificação que está aqui. Quando você for juntar as geratrizes para formar o cone, você vai pegar essa geratriz e vai juntar com essa. Se você vai juntar essas duas geratrizes, elas não eram a mesma coisa antes. Então, se desse lado você tem VA, desse lado aqui, galera, você tem VA também. Tudo bem? Tanto que essas duas geratrizes vão se juntar para virar uma coisa só. Então, elas vão se juntar para virar o VA que aparece na figura aqui. Ó. Beleza? E onde é que está o VB? Bom, repara que quando você vai do A para o B, você só percorre metade da circunferência da base. Quando você vai do B para o A, você percorre a outra metade. Ou seja, o ponto B ele fica bem no meio do caminho da volta completa que você faz de A para A. Tudo bem? O ponto B ele vai ficar bem no meio do caminho da volta completa que você faz de A para A. Então, VB é esse segmento aqui, galera. Esse é o VB.
Legal? Que fica no meio do caminho da planificação, tá? O cone ele dá uma volta pela frente, chega à metade, dá uma volta por trás, não é isso? Quando você planifica e abre tudo, essa linha que dividiu ao meio, ela tem que ficar no meio da planificação, que é o segmento VB. Show de bola? Beleza. Aí a questão falou para a gente que a geratriz vale 60, então aqui vai valer 60, que é o segmento VA, geratriz. A questão falou para a gente que o raio da base vale 10. Aí, galera, se você conhece a fórmula que a gente usa para calcular o ângulo central da planificação, resolveu. Você vai resolver a questão em mais 15 segundos. 15 segundos você já chegou ao resultado final. Mas isso para quem conhece a fórmula para calcular o ângulo central da planificação. Ângulo central é esse aqui, tá, galera? A fórmula para calcular isso aqui, tá? Eu vou escrever já já para todo mundo ver. Tudo bem? Mas o que eu quero dizer é, quem conhece a fórmula vai resolver a questão em 10 segundos. Beleza? Já acabou praticamente o exercício. Agora, e quem não conhece a fórmula? Quem não conhece a fórmula tem a opção de fazer a regra de três. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as duas coisas, tá? Eu vou escrever a fórmula para você poder decorar. Vou chamar esse ângulo aqui de θ, né? Então, eu vou escrever a fórmula para você poder decorar. E eu vou fazer também por regra de três, para caso você não conheça a fórmula. Bom, a fórmula que eu estou falando é essa aqui, ó. Θ sobre 360. Θ é o ângulo central da planificação, tá? É igual ao raio sobre a geratriz. É uma fórmula bastante simples, tá? Bastante fácil aí de você memorizar. Θ sobre 360 é o raio sobre a geratriz. Legal? Para quem sabe, é só substituir o raio por 10, geratriz por 60, acho θ e meio que acabou. Agora, pô, professor, não conheço essa fórmula não, nem decoro, quase nunca tem questão disso. Tudo bem, dá para você montar uma regra de três. E a regra de três que você vai montar, ela vai relacionar o ângulo com o comprimento de arco. Então vamos lá, ó. Você tem que ficar atento para você não se perder na nossa regra de três, tá? Ela tem uns detalhes bem sutis. Então vamos lá. Pensa comigo, pessoal. Aqui a gente tem um setor circular, né? Isso aqui é um setor circular. E todo setor circular, ele tem um arco, que é o arco que está indo de A para A. Tudo bem esse arco aí? Beleza. Esse arco que vai de A para A, ele corresponde a esse caminho aqui, ó, da base. Esse arco que vai de A para A, ele corresponde àquele caminho da base. Esse arco que vai de A para A, ele corresponde àquele caminho da base. Agora, uma volta na base, ela não tem tamanho 2πr? Estou te explicando aqui com muita calma, tá? Para você entender de onde que sai essa formulazinha. O comprimento da base, ele não tem tamanho 2πr? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó. Esse comprimento 2πr e o raio é 10. Ele está para o ângulo θ, que é o que a gente quer descobrir. Da mesma forma que uma volta inteira nessa circunferência, tudo bem, uma volta inteira na circunferência, está para 360 graus, que seria o ângulo de uma volta inteira. Concorda comigo? Se eu tiver esse arco, significa que eu só tenho um ângulo θ. Se eu tiver a volta inteira da circunferência, aí eu tenho 360 graus. Entendeu a ideia? Aí eu não vou poluir a figura, obviamente. Então, se eu tenho só o arco, que é 2πr, eu vou ter só o ângulo θ. Agora, se eu tiver uma volta inteira na circunferência, que é 2πr também, só que você vai usar o raio da circunferência. E o raio da circunferência está aqui, ó. Tudo bem que esse é o raio da circunferência, 60. Então, se você tiver 2πr, um raio da circunferência, aí você vai ter um ângulo de 360 graus. E aí é muito óbvio perceber que aquela fórmula procede. Por quê? Você não vai cortar o 2π de cima com 2π de baixo. Então, você vai acabar encontrando que θ sobre 360 é a mesma coisa que o raio sobre a geratriz, que é 10 sobre 60. Dominado, galera? Então, dá para você usar a regra de 3, comparando o ângulo com o arco, parte do ângulo para parte do arco, assim como o ângulo todo para o arco todo. Ou dá para você usar a fórmula decoradinha. Legal? De qualquer forma, se o 10 é um sexto do 60, o θ vai ser um sexto do 360. Então, a gente acabou de descobrir que o valor de θ é 60 graus. Dominado? Show de bola, pessoal. Bom, se o θ é 60 graus,
Eu vou lá no desenho e vou marcar que o teto é 60 graus. Teto é igual 60 graus. Beleza? Tá marcado aí. Aí, agora vai. Pronto. Se o teto é 60 graus, então eu marquei lá no desenho. Agora, galera, a gente vai para uma discussão, e essa questão não é fácil não, hein? Agora a gente vai para uma discussão que é sobre esse menor caminho que a questão pediu, porque a questão pede para a gente ir de A para A, para a gente dar uma volta inteira. Só que a gente está vendo que essa linha ela sobe, né? Essa linha está subindo aí na circunferência. Aqui está o ponto P, ela sobe. Só que onde é que está o menor caminho quando eu vou de A para A? Bom, isso dá para visualizar bem na planificação. Por quê? Tem vários caminhos que você pode fazer para percorrer aí. Você pode fazer aqui por baixo, depois subir para o A de novo. Você pode fazer por cima, depois vir para o A de novo. E claro que o caminho que você vai fazer é simétrico, né? Porque você vai fazer metade da volta na frente, depois você vai fazer a metade por trás, que é simétrica a metade da frente. Então tem vários caminhos. Você pode ir por cima de várias formas, por baixo de várias formas. Qual é o menor caminho? Pô, galera, o menor caminho é óbvio, né? Na vida, o menor caminho entre dois pontos é quando você faz um segmento reto. Então, o menor caminho vai ser esse aqui. E descobrir esse caminho ficou muito fácil. Por que ficou muito fácil? Porque a gente tem um triângulo VAA, né? Tem um triângulo VAA. Esse triângulo é isósceles. Eu sei que ele é isósceles porque VA é igual a VA. Além de ser isósceles, ele tem um ângulo de 60 graus, ou seja, faltam 120 para completar 180. E se faltam 120 num triângulo isósceles, fica 60 para cada um. Então fica 60 graus de um lado, 60 graus do outro. Ou seja, esse triângulo, na verdade, é um triângulo equilátero. E se ele é um triângulo equilátero, pensa comigo. O lado VA não vale 60? Então o oposto a ele também vai ser 60. Só que sendo um triângulo equilátero, significa que esse segmento vermelho, ele também vai ter que ser 60. Porque no triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Beleza? Então eu acabei de descobrir qual é o tamanho do menor caminho que faz eu me deslocar dando essa volta na circunferência, né? De A para A. E galera, essa é a resposta da questão. Eu vou recapitular, porque essa é uma questão muito trabalhosa, né? Ela envolve muitos conceitos e dá trabalho também nas contas. Vamos lá, vamos recapitular. Primeiro passo é você fazer marcações no cone para você fazer a transposição para a planificação e a planificação ao setor. Segundo passo é você calcular o ângulo central da planificação, que aí você pode fazer pela fórmula ou pela regra de três. Terceiro passo. O terceiro passo é você pensar que o menor caminho é um segmento de reta. E o quarto passo é perceber que o triângulo é equilátero. Aí você encerrou a questão. Show de bola? Ó, a UERJ pegou pesado nessa aí, hein? Galera, espero que vocês tenham entendido. Um ótimo estudo para vocês. Abraço.